Na lição de número 3, falaremos sobre Elias, um profeta humilde e determinado. Pela graça do Senhor, vamos aplicar a lição, iniciando e dizendo que Deus usa todos os que se dispõem a servi-lo, a despeito das suas fragilidades. Vem comigo, vamos estudar um pouquinho sobre Elias, um profeta humilde, um profeta determinado. Nós temos a meditação diária e domingo leremos 1 de Reis 19:19. Lembrando que nós não falamos 1 a Reis, porque não é carta, é um livro. E por ser um livro, é 1 Reis, a força que vem de Deus. Segunda-feira, 1 Reis 18, versículos 1 e 2. Terça-feira, 1 Reis 18, do 22 ao 40. Quarta-feira, 1 Reis 18, do 7 ao 18. Quinta-feira, 1 Reis 17, do 10 ao 16. Sexta-feira, 1 Reis 17, verso 1 e também o verso 24. E no sábado, 1 Reis 18, 37 ao 39. A leitura bíblica para hoje é 1 Reis 17, versículo de número 1, e também 1 Reis 18, versos 1 e 2, 36, 38 e 39, que diz assim: Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora 1 Reis 18, versos 1 e 2. Sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Verso 2, foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Leremos também os versos 36, 38 e 39. Verso 36 diz que sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nestes estudos sobre o caráter, o que é o caráter? Acredito que você já aprendeu que caráter são características boas ou más de uma pessoa. Nós vamos falar sobre o profeta Elias, que de acordo com o título da lição, é um profeta humilde e determinado. Estes adjetivos que são dados a este homem de Deus provam que Elias era, sim, um homem, como disse Tiago na sua carta no capítulo 5, a partir do verso 16, Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós. Mas Elias profetizou em Israel no período em que Acabe era o rei daquela nação. Uma situação ou um momento muito difícil espiritualmente falando, moralmente falando, bem complicado. Elias era um homem bastante dedicado aos problemas e necessidades morais e espirituais daquele povo. Sobre tudo o que ele realizou, a sua principal missão era fazer com que os israelitas reconhecessem que só o Senhor é Deus, ou reconhecessem que só o Senhor é Deus. Nós temos uma missão muito importante também na atualidade. Elias
foi posto por Deus para desafiar os falsos profetas e declarar a verdade do Senhor nosso Deus. Nós, como igreja, também temos um desafio e vamos para o primeiro tópico, Israel no tempo de Elias, que é a divisão do reino. Salomão, rei de Israel, sob a influência de suas esposas pagãs, abandonara o Senhor. Quero chamar a sua atenção para dizer-lhes que Salomão, mesmo sendo um homem sábio, que recebeu de Deus uma sabedoria tremenda, nos dias de Salomão não havia homem tal como este servo de Deus. Porém, se desviou da vontade de Deus por influência de suas muitas esposas, que é algo muito errado e que a palavra de Deus nos apresenta, não concorda, denuncia, ele prostrou-se diante dos falsos deuses. Você pode encontrar isso em 1 Reis 11, dos versos 1 ao verso 5. Esse terrível pecado jamais ficaria impune. Deus suscitou diversos inimigos contra Israel. Deus permitiu que Israel sofresse na mão dos inimigos. Confira isso em 1 Reis 11, dos versos 14 ao 25, fazendo-os amargar duríssimas derrotas. É muito importante termos esse entendimento da palavra que o Senhor pode sim permitir que o inimigo triunfe, vença algumas batalhas quando estamos fora da vontade de Deus. Suscitar aí, que significa fazer aparecer ou causar, né? Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão reinou em seu lugar. Isso está em 1 Reis 11:43. Este, Roboão, pela sua ignorância e imprudência, fez com que a nação fosse dividida em 2 reinos. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando o homem, a mulher, deixa de temer a Deus, então já sabemos, né? Infelizmente, as consequências são desastrosas e houve uma divisão. O reino do norte e o reino do sul. Será que também por falta de vigilância, entendimento, sabedoria, temor de Deus, também não estamos permitindo o inimigo nos dividir? Dividir a nossa casa, dividir a nossa família, dividir o rebanho de Deus? Quando dormimos, quando vacilamos, abrimos brechas para o adversário. É de grande importância a vigilância. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Roboão, infelizmente, não vigiou. Nós temos aí o reino do norte. Israel teve 19 reis, todos eles foram ímpios. Você tem ali o reino do norte, que é o reino de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, o reino, né, de Judá. Então, 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul, e o reino do norte, o reino de Israel, teve 19 reis. Olha que preocupante, todos eles reis ímpios, reis que não temiam a Deus, reis que não obedeciam à palavra de Deus, que se curvavam perante outros deuses, que praticavam pecados, abominações diante do Senhor. O primeiro foi Jeroboão, filho de Nebate. Depois vieram Nadab, Baasa, Elá, Zinri e Onri. Este último que foi o pai de Acabe, no caso, Onri, o general responsável pela mudança da capital de Tirsna para Samaria. Você pode conferir em 1 Reis 16, do 16 ao 29, para você entender o contexto em que este homem de Deus estava inserido e desafiado a proclamar a palavra de Deus. Nós não temos que fugir
dos ambientes difíceis. Nós temos que transformar a nossa sociedade pela palavra de Deus. Influenciarmos e não sermos influenciados. Vejamos. Ao morrer Onri, Acabe assume o trono, supera a maldade de todos os que foram antes dele. Você pode conferir isso em 1 Reis 16, do 29 ao 34. Ele superou todos aqueles que já haviam cometido e praticado maldades. Isso é terrível. E este personagem perverso casa-se com Jezabel, uma pecadora contumaz e ardilosa. O que é uma pecadora contumaz? Insistente, aquela que não desiste de cometer atrocidades, maldades, perversidades. Existe aquela pessoa que pratica o pecado e cai em si, pelo Espírito Santo, vão ao arrependimento. Não era o caso de Jezabel. Ela era uma pecadora contumaz, astuciosa, enganadora. Neste cenário, surge o profeta Elias, o tisbita. Esse contexto de incredulidade, de rebeldia. Eu tenho uma palavra para você que está me acompanhando nessa aula bíblica. Quando todas as coisas parecerem ir para o buraco, para o abismo, Deus levantará homens e mulheres como Elias. Um profeta humilde, mas um profeta determinado. Determinado em fazer a vontade de Deus. Determinado em obedecer a palavra do Senhor. Por vezes nos entristecemos com situações, com o cenário do país, do mundo. O mundo jaz no maligno, mas é neste cenário que Deus quer levantar você. Você que é humilde, você que é determinado, você que é honesto para influenciar esta sociedade. E aqui nós temos os aspectos do caráter de Elias, né? Por que Elias era um homem de caráter? Pois era um homem fiel. Fidelidade é a marca de pessoas de caráter, de bom caráter. Deus procura os fiéis da terra. Naqueles dias de tamanha ignorância espiritual, o Senhor precisava de um homem que cresce nele e fosse fiel à sua palavra. Estamos sendo fiéis à palavra ou estamos indo com a multidão? Nem sempre a multidão tem a razão, ou nem sempre a multidão está certa. Nós andamos na contramão do mundo, nós andamos na contramão daqueles que caminham para a perversão e para o abismo do pecado. Elias era um homem fiel. O profeta estava certo de que Deus estava com ele e que cumpriria cabalmente a sua palavra. Deus está procurando fiéis. Somos fiéis? Elias também era um homem determinado, que a despeito das circunstâncias desfavoráveis, perseguição, escassez, solidão, preste atenção no que eu vou dizer. Homens de Deus, mulheres de Deus, que são fiéis à palavra, são perseguidos. Sofrem escassez, sofrem solidão. Quantos homens de Deus estão solitários, estão sendo abandonados por falarem a verdade da palavra, por irem contra a corrupção, por baterem de frente contra a mentira, a idolatria, baterem de frente contra a prostituição, o adultério, a promiscuidade, obras da carne. Homens determinados. Elias não desiste da sua missão. De fato, ele desanima. Homens de Deus também desanimam. Mulheres de Deus também ficam pensativos e às vezes chegam ao ponto de pensarem em desistir. Mas Elias tem o terceiro ponto do caráter desse profeta
Era um homem obediente, que ao receber a ordem de Deus para se esconder junto ao ribeiro de Querite, ele não hesita, ele obedece prontamente. Entenda isso. Haverá momentos que Deus mandará que os seus profetas, se escondam. Há momento de se esconder e há momento de se apresentar. Há muitas pessoas que não entendem isso. Ah, mas fulano sumiu. A fulana desapareceu. Não, estão obedecendo. Estão se escondendo no ribeiro de Querite. Mais tarde, quando o ribeiro seca, o Senhor ordenou que ele fosse a Sarepta e ele assim o fez. Obedeceu. Há muitos crentes que são insubmissos, não obedecem. Querem ser usados por Deus, porém são insubmissos. Insubmissos às autoridades, aos pais, aos pastores, aos ministros, são insubmissos, não obedecem ninguém. E alguns até batem no peito e justificam: meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Ora, quem tem negócio com Deus sabe obedecer. Obedecer às vontades de Deus através dos seus servos, através dos seus ministros, através da sua igreja. Não sejamos rebeldes, insubmissos, obstinados. Sejamos homens e mulheres de caráter. Elias também era um homem de coragem. Coragem é o mesmo que bravura ou intrepidez. Você pode ver isso quando Elias desafia os profetas de Baal. Quando Elias disse: eu sou homem de Deus que desça fogo do céu, e em outros momentos. Mas também Elias tem os seus momentos de fragilidade, como todos nós temos. Como ele, qualquer crente fiel e perseverante pode passar por momentos de fragilidade física, emocional. Por este motivo, por esta razão, devemos vigiar e orar constantemente. E aqui, para finalizar, eu quero dizer que Elias é um exemplo de vida com Deus. A comunhão de Elias com Deus, a sua coragem, a sua determinação, a sua submissão suscitaram em Eliseu o ardente desejo de lhe seguir os passos. Queridos, quantos jovens, adolescentes e crianças estão olhando para nós e que sejam inspirados a seguirem os nossos passos. Como um dia olhamos para o nosso saudoso missionário Davi Miranda, um exemplo de homem de fé, um exemplo de um homem de coragem, exemplo de um homem que foi usado por Deus para levantar esta obra da Igreja Deus e Amor. Assim como Elias. E quantos Eliseus não estão olhando para estes homens, este objetivo, de seguir esses passos, esta convivência que nós precisamos ter com homens de Deus, com mulheres de Deus que inspirem. E também Elias é um exemplo para os crentes de hoje. Dentre todos os aspectos do caráter de Elias, destaca-se a sua incondicional confiança em Deus. Somente pela fé, ele teria ido a Sarepta, cerca de 160 quilômetros do lugar onde ele estava, com a convicção de que Deus o livraria dos seus perseguidores. Concluindo essa lição, o Deus de Elias continua sendo o mesmo, procurando homens de caráter, mulheres de caráter, intrépidos, corajosos, humildes, que mantenham comunhão íntima com o Senhor. O desejo do meu coração é que este breve estudo, isso é apenas uma apresentação e um convite para você vir estudar conosco, aí no culto de doutrina da sua igreja, que está usando o manual. Se não está tendo, procure o seu pastor, peça a ele: pastor, coloque esse estudo na nossa igreja. Prepare alguém para dar aula para a igreja. Nós queremos aprender mais sobre Elias, o profeta humilde, o profeta determinado. É apenas um breve resumo, uma apresentação desta aula para você. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz de Cristo. Pai, é no nome de Jesus que eu peço: abençoe esse irmão, essa irmã. Levante em nome de Jesus homens e mulheres como Elias,
determinados, humildes, sinceros, corajosos e que temam ao Senhor e, acima de tudo, mantenham um relacionamento contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe, forte abraço, fiquem com Deus.